Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre a próxima edição do UFC que acontece agora no próximo sábado, o UFC 314, finalmente o UFC numerado, um baita card, e eu já quero dar alguns avisos aqui. O primeiro deles é que eu vou fazer live durante todo o card, então desde a primeira luta até a última eu vou estar aqui com vocês conversando, respondendo pergunta, fazendo as minhas fezinhas ao vivo, dando minhas opiniões, enfim, aquela loucura que vocês já sabem. E os outros dois avisos também muito importantes são: o primeiro, que as cotações que eu vou trazer nesse vídeo são da Stake, a parceira oficial de apostas do UFC aqui no Brasil. Se você não tem a sua conta ainda, o link tá aqui no comentário fixado. E se você quiser fazer parte do grupo VIP, tá, de apostas, aqui que eu sou parceiro, o link também está aqui no comentário fixado. Lembrando que a gente foi muito bem nas últimas duas edições, então fica de olho lá, tá? Só um aviso também, durante a live eu vou fazer as minhas fezinhas ali, conversando com vocês, o que vocês falarem eu faço também, então eu não vou necessariamente fazer o que tá lá no grupo, tá? Então é só para deixar um aviso claro, senão não tem graça. Se eu for só copiar o que tá lá, vai ficar sem graça a live. Na live eu gosto de fazer a zoeira com vocês, inventar moda, às vezes dá certo e às vezes dá errado. Então vamos lá, começando com o horário, previsão de início, card preliminar 19 horas às 7 da noite, a live deve começar uma meia hora antes, né? E a gente tem aí o card principal às 23 horas, horário de Brasília, 11 horas da noite. É um card que vai até tarde, mas acredito eu que vai valer a pena, tá? Vamos lá, primeira luta da noite, categoria peso galo, temos a 13ª do ranking, Nora Cornoli enfrentando a Hayley Cowan. E a favorita é a ranqueada, a 13ª, 62% a Nora Cornoli tem, e lá na stake ela tá pagando 1,56, enquanto a Hayley Cowan tá pagando 2,43. Na segunda luta, no peso médio, a gente tem o Marco Túlio contra o Trajan Gore. Eu vou falar de algumas lutas, tá? As lutas que eu acho que faz sentido falar alguma coisa, eu vou falar, tá? Então fiquem tranquilos aí. Marco Túlio contra Trajan Gore, o favorito e muito é o Marco Túlio. Ele tem 75% de favoritismo, ele tá pagando 1,30 lá na stake, enquanto o Trajan Gore tá pagando 3,50. Vou falar brevemente porque tem muita luta, tá? Senão vai ficar 3 horas de vídeo. O Marco Túlio vem de 3 vitórias seguidas, né? A primeira delas, na verdade as duas primeiras, né? No Contender Series, e aí ele estreou no UFC na última luta contra o Potieria e acabou vencendo por nocaute no primeiro round. Então, ele venceu as do Contender, foi contratado, venceu no UFC, então, dentro desse ecossistema do UFC, ele tem 3 vitórias. E o Trajan Gore, nas duas primeiras lutas dele, todas já no UFC, tá? Ele não veio do Contender, ele perdeu as duas primeiras e ganhou essas duas últimas. Então, ele vem de 2 vitórias e a penúltima vitória dele, que foi contra o Josh Friend, quando ele finalizou no segundo round, ele acabou ganhando ali o bônus de performance, tá? O Trajan Gore é um cara que tem uma estatística ali de quedas muito boa, tá? Ele derruba bastante, ele tem 3,46 quedas, 75% de precisão, a defesa de quedas dele é boa, a quantidade de finalizações dele é boa, tá? A única coisa ruim dele de estatística é a quantidade de golpes que ele toma, que por acaso é justamente a maior qualidade do Marco Túlio nas estatísticas, que é o volume de golpes, tá? Então, por um lado, a gente tem ali um cara que derruba e finaliza, e do outro, só que apanha bastante, e do outro um cara que tem um bom volume de golpes. Porém, o Marco Túlio, na defesa de quedas aqui, é realmente algo que a gente não tem muita certeza do que pode rolar, tá? Então, acredito eu que a incerteza seria maior do que esse 75% aqui, tá? Porque é um duelo ali que, do mesmo jeito que eu enxergo o Marco Túlio batendo bastante no Trajan Gore, o Trajan Gore também pode acabar conseguindo queda ali e também conseguindo prevalecer nesse lado, tá? Então 75%, sei lá, né? Faz sentido? Não sei, tá? Eu fico um pouco mais indeciso aí por conta desse casamento que eu falei, tá? Mas enfim, eu não posso ficar dando detalhes, senão o vídeo ficar grande. Vamos para a próxima. Temos aí no peso mosca, Mitch Raposo contra Su Mudaerj, e o favorito é o Su Mudaerj com 65%. Ele paga 1,47 e o Mitch Raposo 2,70. Não vou falar muito dessa luta não. Vamos para a próxima, peso médio, Michal Oleksiejczuk enfrenta aí o Cedric Dumas, e o favorito é o Michal Oleksiejczuk com 65%. Ele paga 1,49, enquanto o Cedric Dumas lá na stake tá pagando 2,63. Também não vou entrar no detalhe porque ninguém se importa muito com o Michal Oleksiejczuk nem Cedric Dumas, né? Na próxima luta peso-pena, temos o Darren Elkins contra o Julian Erosa. O Julian Erosa tem 76% de favoritismo, ele paga 1,27 e o Darren Elkins 3,75. Também uma luta ok, mas também, né, ninguém tá afim de saber. Na próxima
o card tá bom, é que tem lutas aqui, assim, é uma luta que deve ser legal, tá? Mas eu acho que vocês não vão ter interesse que eu fique discorrendo sobre essa luta, né? Acho que as outras vocês preferem, né? Então, vamos pro que vocês preferem. Peso leve, Chase Hopper contra Jim Miller. Aqui eu vou falar um pouco dessa luta, tá? Porque o Chase Hopper está com 86% de favoritismo. Que porra é essa? Não tem nem como não falar palavrão aqui. Chase Hopper paga 1,13 lá na stake. O Jim Miller 6,25. Cara, por quê? Por que 86%? Tudo bem. Ah, o Chase Hopper impressionou na última luta. Cara, isso é verdade. O Chase Hopper, na última não, nas duas últimas, né? Nas duas últimas lutas ele lutou muito bem. Ele pegou o Clay Guida. Ah, mas o Clay Guida tá velho. Porra, mas é chato de lutar com o Clay Guida, tá? Não é um cara fácil. O Chase Hopper finalizou no primeiro round e tá ganhando bônus de performance. Legal. E aí, ele também tinha ganho muito bem do Vyacheslav Borshev, né? Tinha finalizado também. Enfim, é um moleque muito bom realmente na luta agarrada. Tá? Ele tem ali uma média de finalizações muito alta, o volume de golpes dele é bom, tá? Ele toma golpe também? Toma, mas ele tem um diferencial positivo, ele tem algumas quedas ali também, não é nada absurdo o volume de quedas dele, mas ele tem. Só que o Jim Miller, tudo bem, é um cara velho também, né? Só comparar com o Clay Guida, mas não dá, o Jim Miller é muito melhor do que o Clay Guida atualmente, né? O Jim Miller, inclusive, nas últimas 4 lutas, ele venceu 3, ganhou 2 bônus de performance, tá? Nocauteando, finalizando, é um cara que tem também um jiu-jitsu muito bom, tá? Então, assim, eu não sei por que tá pagando tanto. Na minha opinião, o Jim Miller pode nocautear, ele pode finalizar e mesmo na decisão ele também pode vencer. Então, assim, então quer dizer que para você o Jim Miller é favorito? Cara, ele pode até não ser, porque o Chase Hopper realmente é um moleque muito mais novo aí, tá numa fase muito boa, tudo bem. Mas 6,25 pro Jim Miller, você tá de sacanagem, tá? Então, eu, sinceramente, aqui na live, eu vou de Jim Miller na aposta simples e se bobear, vou até arriscar método ali, porque é muito dinheiro pra um cara que não tem, não faz sentido você ter um azarão, tá? Enfim, é minha opinião, né? Comenta de vocês aqui embaixo, mas eu acho que Chase Hopper, cara, ele é bonzinho e tal, mas você tá maluco? 86%? Que fumaram aqui, né? Pra mim tá errado. Na próxima, peso palha, Virna Jandiroba, terceira do ranking, contra Yan Xiaonan, que é a primeira. E a favorita não é a primeira do ranking. Pois é, a favorita é a Virna Jandiroba, terceira do ranking, com 59%. É pouca coisa, mas é a favorita. Ela paga 1,61 e a Yan Xiaonan paga 2,30. Aqui, cara, eu sinceramente tenho um pouco de dúvida, tá? Do que vai acontecer nessa luta. Porque, assim, a Virna Jandiroba é realmente uma excelente lutadora, vem de excelentes resultados, 4 vitórias seguidas, bônus de performance na última quando ela finalizou, né? Ela ganhou ali da Amanda Lemos, da Lupita, da Marina Rodrigues, da Angela Hill. Então, eu acho que o favoritismo da Virna, e eu acho que talvez eu até concorde, é porque o jogo que ela vai fazer grudar, né? Grudar, aplicar suas quedas ali e procurar a finalização. Então, realmente, se a estratégia dela for esse, entre aspas, antijogo, tá? Anular a trocação, que é o ponto forte da Yan Xiaonan, grudar, derrubar, ficar fazendo força ali, procurar finalização. Eu acho que ela ganha realmente ali numa decisão, ou quem sabe ela até consegue ali buscar uma finalização. Acho difícil finalizar, mas às vezes pode até conseguir porque ela realmente é muito boa. Agora, essa luta é perigosa, tá? Por isso que eu acho que pode até ser favorita, mas eu acho que é bem pau a pau mesmo, porque se a Yan Xiaonan, que tem ali 63% de defesa de queda, tá? É razoável, né? Se ela conseguir manter a luta em pé, vai azedar pra Virna, tá? Eu acho que a Yan Xiaonan é muito boa em pé. A Virna não é ruim, mas é que, porra, a Yan Xiaonan é muito boa, né? É a melhor coisa que ela tem no jogo. Então eu acho que vai ser decidido nisso, confronto de estilos. Se a luta ficar em pé, eu acho que a Yan Xiaonan leva até que nem sem passar grandes apuros. Agora, se a Virna derrubar também, eu acho que a Virna também leva sem passar grandes apuros. Então, pra mim é basicamente isso, tá? O resumo é o clássico estilo aí, né, de grappler e striker, tá? Podemos ter surpresa? Podemos. Podemos ter a Virna nocauteando? Pode. A Yan Xiaonan finalizar? Vai saber, né? Luta é um bagulho bizarro, né? Acontece qualquer coisa. Mas em condições normais aí, eu acho que é isso. Se a luta realmente se encaminhar pro grappling, a Virna vai levar. Se ficar na trocação, é a Yan Xiaonan, realmente uma luta difícil de pontuar, então concordo aí com a proximidade, tá, das duas. E na última luta do card preliminar, peso pena, Dan Ige, 15º do ranking, enfrenta o não ranqueado Sean Woodson, e o Sean Woodson é o favorito, mesmo não estando ranqueado, né? Ele tem 60%, paga ali 1,58 na stake, enquanto o Dan Ige está pagando 2,38. Uma luta interessante também, tá? O Dan Ige é um cara que, apesar de muitas derrotas, né? É um cara que eu gosto de assistir,
tá? É um cara raçudo, né? Um cara que busca ali a trocação. Ele tem muita luta no UFC, né? Um cara muito experiente. A primeira luta dele foi em 2017 e ele não é um cara inativo, né? Como muitos que a gente tem. Em 2024 ele fez 3 lutas, em 2023 ele fez 3 lutas também. Então, assim, em 2 anos ele fez 6 lutas, tá? Então, é um cara que realmente tá ali o tempo todo lutando e vem de derrotas, vem, mas, pô, ele perdeu a última pro Leroy Murphy, aí a outra pro Diego Lopes e a outra pro Bryce Mitchell, tá? E se a gente volta nas derrotas dele, perdeu pro Movsar Evloev, perdeu pro Josh Emmett, perdeu pro Chan Sung Jung. Então, tipo assim, o cara só perdeu de maluco brabo, tá? E o Sean Woodson, ele vem de 4 vitórias. Só que é aquilo, né? De quem? Ele ganhou do Fernando Padilha, do Alex Caceres, do Charles Jordan e do Denis Buzuk já. Então, é aquela velha história que eu venho falando acho que umas 3 semanas seguidas. De um lado, é um cara que parece estar numa baita má fase e tal, que acaba vindo como azarão. Por quê? Porque tá cheio de derrota. E do outro lado, o cara é favorito porque vem de um monte de vitória. Só que o cara que tem um monte de vitória, é um monte de vitória contra caras ok. E o que vem perdendo só de cara muito bom. Então, eu acho que isso influencia muito a cotação. Não tô dizendo que tá errado, tá? O Sean Woodson até faz sentido ser favorito, faz, e nem é tão grande favoritismo, é 60-40. Mas, cara, foi o que eu falei, o nível de competição é diferente, tá? Então eu não sei não, eu não boto tanta fé, eu até entendo o Sean Woodson ser favorito, mas eu acho que eu vou até puxar um pouco de sardinha pro Dan Ige, tá? Eu acho que o Dan Ige é raçudo, é um cara chato de lutar e não sei não. O Sean Woodson não é ruim, mas, cara, ele não tá acostumado a pegar o nível que o Dan Ige tá, entendeu? Então eu acho que quando chega nesse confronto, assim, de caras que estão em prateleiras diferentes, eu acho que pode ter realmente uma diferença aí. Enfim, então eu, se bobear, tô contra as bolsas aqui. Mas vamos ver. Na hora da live, eu vou estar aqui ao vivo, a gente descobre o que vai acontecer. Entrando no card principal, de novo, previsão de início às 23 horas, 11 horas da noite, horário de Brasília. Temos no meio pesado o Dominic Reis, que é o 11º do ranking, enfrentando o Nikita Krylov, que é o 8º. O 8º do ranking está favorito. Ele tá com 65%. Ele paga 1,52 na stake. O Dominic Reis está pagando 2,55. E aqui eu concordo com o favoritismo do Nikita Krylov, tá? Por mais que a gente pense, o Nikita não luta desde março de 2023. Tudo bem, mas o Dominic Reis acabou. Tipo assim, desculpa, não tem como falar de outro jeito. O Dominic Reis, ele vem de 2 vitórias. Tudo bem, mas, cara, Dustin Jacob e Anthony Smith, tá? Infelizmente, o Dominic Reis, que era um excelente atleta, depois que ele venceu o John Jones, que pra mim ele venceu, tá? Depois que ele perdeu o John Jones, que é o resultado oficial, ele realmente não foi mais o mesmo, né? Ele acabou perdendo 3 seguidas, as 3 por nocaute, e enfim, tudo bem, dos nocautes foi a luta da noite, né? Que foi contra o Prohaska, mas ele não é mais o mesmo cara. Eu não tô dizendo, até porque o meio pesado é bem meia boca, ele tem condições de ganhar de muitos nomes ali ainda, né? Por mais que ele esteja numa fase. Porque no fundo ele é um bom lutador, comparando com alguns outros que tem ali. Porque, como eu disse, a categoria não é muito forte. Mas o Nikita Krylov, na minha opinião, é um bom nome, tá? Ele, tudo bem, perdeu ali do Paul Craig, mas Paul Craig no chão, né? Então não é muito demérito. Perdeu do Glover, perdeu do Blachowicz, enfim, ele perdeu de grandes nomes, perdeu do Ankalaev, né? Então ele perdeu dos melhores nomes que tem ali, tá? Todo o resto que tinha, ele venceu, né? Ele venceu o Volkan Oezdemir, o Gustafsson, Johnny Walker, o Vincent Pru, o Pezão, né? Lá pra trás. Então, assim, ele perde, mas ele perde quando pega nomes bons. É meio que, na minha opinião, um porteiro ali de meio de caminho, tá? O Krylov. Ele é bom o suficiente para ganhar, sei lá, do nono, do 10º para trás, de não ranqueados, mas quando ele pega caras ali para cima dele, ele não consegue passar. Então para mim, o eterno cara do meio do caminho. Já o Dominic Reis, ele já foi o cara da ponta, mas ele é um cara que tá mais para trás, tá? Então, eu não acho mais que ele tem condição de passar de um porteiro, por exemplo, como é o Nikita Krylov. Então, é o que eu falei, para mim o Krylov, para trás dele ele ganha, para frente dele não. Então ele vai ficar eternamente ali preso no meio do caminho. Eu acho que o Nikita Krylov deve acabar vencendo essa luta, tá? Se a gente pega ali as estatísticas para comparar, o Dominic Reis tem até mais volume, mas ele apanha muito mais. E se a gente vai ali para as estatísticas de grappling, aí que tá o X da questão, que eu acho que pode fazer diferença. O Krylov tem bem mais quedas, mais precisão nas quedas, mais média de finalizações. A única diferença é que o Dominic Reis defende razoavelmente bem as quedas, mas ainda assim eu vou com as bolsas aqui. Aqui eu concordo, acho que o Krylov deve acabar vencendo, tá? Na próxima luta, no peso pena, Patrício Freire, o Pitbull, finalmente no UFC estreia contra o Yair Rodrigues, que é o 5º do ranking, e o Yair Rodrigues é favorito com 64%. Na stake ele paga 1,50 e o Patrício Pitbull 2,60. Eu já tinha falado em outros vídeos, tá? Eu não acho que o Patrício Pitbull faz sentido pagar 2,60, ser tão azarão.
tá? Podem falar o que for de ele ser de outro evento e tal, ou falar que é torcida, ou sei lá mais o quê. Eu não tô dizendo que é uma luta fácil, eu acho o Yair Rodrigues um excelente atleta, principalmente na trocação, excelentes chutes, um cara bem versátil, mesmo no grappling ele se vira, enfim, é um cara complicado, porém, eu acho que o Patrício vem com muita sede, tá, de provar que, é o UFC, porque sempre falaram isso, né, a vida inteira dele ele ouviu isso, né, porque o UFC não é o Bellator, então acho que ele vem com muita sede, e por outro lado, e ele mostrou que ele conhece o Yair Rodrigues, porque ele falou diversas vezes sobre como o cara é e tal. E o Yair Rodrigues, eu vi entrevista dele dizendo que ele não conhece muito o Patrício, só viu que ele foi do Bellator e tal. Então, cara, o nível do Patrício, e você falar isso, que, eu só sei que ele foi do Bellator e tal, não sei, às vezes ele só deu um migué, mas, cara, se realmente o Yair Rodrigues não estudou profundamente o Patrício, ele vai se lascar, tá? Porque o Patrício Pitbull é extremamente completo e eu acho que é isso que me faz confiar de que realmente talvez ele nem seja azarão, tá? Porque o Patrício, ele tem trocação, ele tem grappling, ele tem tudo. É um cara extremamente completo e ele é muito bom em todas as áreas, tá? Eu não vejo nenhuma área do Patrício que ele não tem qualidade. Então, o MMA, ainda mais contra o Yair Rodrigues, que não é um cara tão completo assim, o Yair Rodrigues é excelente na trocação, tá? Muito bom mesmo, a melhor coisa que ele tem. E se vira bem no resto. Mas o se vira bem não é o mesmo nível, na minha opinião, do que o Pitbull tem. Tá? Então, ok, vai ter ali uma diferença de altura e tal, mas o Patrício Pitbull sempre lutou contra todo mundo maior que ele, né? Então, não acho que vai ser algo que vai surpreender ele. Enfim, eu sinceramente acho uma luta difícil, tá? Não tô dizendo aqui, é uma luta fácil, que absurdo, o Pitbull zebra, blá blá blá, não tô falando isso, tá? Eu realmente acho uma luta muito dura, acho que tem o nervosismo da estreia ali pro Patrício, mas sinceramente, o Patrício, ele tem um bom time na trocação, ele bate muito forte, então se o Yair Rodrigues ficar chutando ali, bobeando, e o Patrício sabe, né, que ele é um cara que chuta muito, então pode entrar com os contragolpes com as mãos ali, enfim, pode grudar, pode usar também a luta agarrada, porque o Yair Rodrigues é um cara que talvez não tenha o nível dele, sei lá. Eu tô botando fé aqui no Patrício Pitbull, então mais uma luta que eu entendo as bolsas, mas eu não sei. Eu não consigo acreditar muito, não. Eu acho que talvez o Patrício surpreenda. O Yair Rodrigues é bom, mas eu acho que o Pitbull passa dele, tá? Tudo bem. Depois vai encardir, aí eu concordo, tá? Então você acha que o Patrício vai ser campeão? Calma, calma, tá? O Yair Rodrigues não reflete para mim, né, o topo ali do peso pena, tá? Ali eu acho que o Patrício vai encontrar mais dificuldade, mas do Yair Rodrigues eu ainda tenho fé de que ele passa, então não tô concordando muito aqui, mas enfim, de novo, vou estar na live com vocês, a gente descobre o que vai acontecer. Na próxima luta no peso pena, o Bryce Smith é o 13º, ele enfrenta aí o Jean Silva, e o Jean é muito favorito, 73%, paga 1,33 lá na stake, e o Bryce Smith tá pagando 3,30. Cara, aqui eu concordo, tá, com o favoritismo do Jean, concordo também aí com a proporção, já tinha falado algumas vezes, fiz vídeo até falando disso, o único ponto de atenção que eu coloquei naquele vídeo, e vou repetir aqui, caso alguém não tenha visto outro vídeo, aliás, se não viu, é só você procurar aí no canal e assistir, que foi bem legal, né, bem mais detalhado e tal, mas enfim, o Bryce Mitchell leva o risco ali das quedas e da luta no chão, do controle ali por cima, das cotoveladas principalmente, um ground and pound muito bom, o Jean, a gente ainda não sabe tão bem a questão das quedas, a questão da luta no chão, a questão até mesmo de tomar um abafa ali por cima, de fazer muita isometria, às vezes de tomar um ground and pound forte. Ele acabou pegando muitos trocadores, então isso a gente talvez acabe limitando a nossa visão, né? A gente vê ele ganhando bem e tal, não sei o quê, só que a gente não viu ele com outros estilos, né? A graça do MMA é essa, né? Tem muitos caras que lutam de diversas formas diferentes. Então, às vezes a gente pode se empolgar, mas quando a gente vê um outro cara que é de outro jogo, pelo menos quem para pensar, fica um pouco na dúvida, que é o meu caso aqui. Tá? Então, de novo, eu acho o Jean favorito porque o Bryce Mitchell é mais ou menos na trocação. Não vou dizer que ele é ruim, mas ele é mais ou menos. O Jean é muito bom, então tem um gap muito grande ali na trocação. Porém, o Bryce Mitchell, se tem uma coisa que ele não é, lutando. Fora do octógono ele pode ser chamado de burro, mas lutando eu não acho que ele é burro, tá? Então eu acho que o Bryce Mitchell não vai entrar ali só para ficar trocando, né? Esse cara me provocou, vou ficar trocando. Eu acho que não, tá? Eu acho que ele vai buscar grudar, vai buscar derrubar e vai querer ser agressivo, machucar o Jean
na base da cotovelada ali no chão. Então eu acho que essa luta vai para dois caminhos, tá? Ou o Gian realmente vai nocautear mais uma vez e vai deixar o Bryce Mitchell estirado ali no chão, ou mesmo às vezes machucar bastante o Bryce Mitchell e acabar nocauteando, enfim. Então, ou é uma surra ali, um nocaute, ou nocaute técnico do Gian, ou, tá, uma possível vitória ali do Bryce Mitchell controlando no chão e possivelmente até, não acho tão difícil assim, uma vitória dele por nocaute técnico na base do ground and pound, tá? Porque ele é chato nesse jogo. Então, Bryce Mitchell eu acho que tem essas possibilidades. Ou um nocaute técnico ali por conta dessa luta no chão, tá? Ou uma vitória na decisão amarrando o Gian. Mas, por probabilidade, como eu disse, concordo com as bolsas, a grande possibilidade é o Gian realmente vencer na trocação, passando a carreta. E é para isso que a gente torce, né? Porque não tô afim de ver o Bryce Mitchell ganhando, não. Ainda mais do Gian, né? Pelo amor de Deus. Talvez a luta, uma das que eu mais tô ansioso, pra falar a verdade, né? E na próxima luta, penúltima da noite, peso leve, Michael Chandler, 7º do ranking, enfrenta o Paddy Pimblett, 12º. E o favorito é o Paddy Pimblett com 60%. Ele paga 1,65, Michael Chandler 2,23. Cara, essa luta, sinceramente, eu não sei muito o que esperar, tá? Eu não sei realmente o que vai acontecer. Porque assim, se eu paro pra pensar sobre a luta, eu consigo facilmente imaginar o Michael Chandler nocauteando o Paddy Pimblett. Porque o Paddy Pimblett não é muito bom na trocação e o Chandler sempre começa muito bem, tá? O Chandler, por mais que peguem no pé dele, eu vou falar mais uma vez, né? Se a gente pega os primeiros rounds dele, ele tava ganhando do Poirier, ele tava ganhando, se eu não me engano, do Gate, do Charles na primeira luta, enfim. De todo mundo, ele começa muito bem, ele bate muito forte, ele é muito rápido, é um cara complicado, um cara baixinho, né? Um cara bem atlético, só que é um cara que ele luta pelo entretenimento, né? Então, ele tem um monte de derrota e parece que ele não tá nem aí, tá? Então, assim, se a gente pega as últimas 4 lutas dele, ele tem 4 bônus, tá? 3 deles de luta da noite. Então, assim, e ele perdeu do Charles, do Poirier, do Gate e do Charles de novo. Então, o nível que ele tá pegando é absurdo. É a mesma coisa que eu falei da luta pra trás agora há pouco, tá? Então, tem 4 derrotas recentes ali? Tem, mas contra o topo da categoria. E o Pimblett só tem vitória. Uma delas meio garfada, né? Mas contra quem? Bobby Green, Ferguson morrendo, né? Nem existe mais, coitado do Ferguson. Jared Gordon, Jordan Levy, Casula Vargas e Luigi Vendramini. Então, assim, tô dizendo que o Paddy Pimblett é ruim? Não. Eu não acho o Paddy Pimblett ruim. Mas dá pra comparar os adversários, né? Então, foi o que eu falei. Se eu paro pra pensar sobre a luta, eu vejo o Michael Chandler nocauteando ali tranquilamente. Só que ao mesmo tempo eu até vejo o Paddy Pimblett conseguindo grudar, derrubar e às vezes até achar uma finalização. Então, assim, é difícil, eu não sei, tá? Mas, se for pra chutar e não ficar em cima do muro, eu vou discordar das bolsas de novo, tá? Eu acho que quem vai vencer é o Michael Chandler, sinceramente. Ah, mas ele só tá perdendo. Mas, cara, de novo, compara o nível. É sério. Olha o nível que o Paddy Pimblett vem vencendo. O Jared Gordon, ele precisou ganhar roubado, tá? Então, o Michael Chandler só perde. De novo, Poirier, Charles, Justin Gaethje, vai comparar esses caras com o Jared Gordon, entendeu? Então eu acho que, de novo, as bolsas aqui pegam uma parte de hype, uma parte de olhar o cartão e ver verdinho, 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 verdinho. É o que interessa. Ah, o outro vermelho, 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 então esse aqui é azarão. Eu nem sempre concordo. Posso estar errado, o Paddy Pimblett pode vencer, nem acho tão difícil como eu falei, né? Completamente possível, mas eu vou ser o chato aqui, vou discordar de novo, tá? Eu acho que o Michael Chandler aí tem uma boa possibilidade, principalmente no começo da luta, né? E indo para a luta principal, categoria peso-pena, Alexander Volkanovski, valendo cinturão, né? Primeiro do ranking, enfrenta o Diego Lopes, que é o terceiro do ranking, e o Alexander Volkanovski está como leve favorito, 56%. Lembrando que essas cotações todas variam, tá? Então, favorito, o Volkanovski, esse campeão, 56%, paga 1,68 na stake, o Diego Lopes pagando ali 2,18, tá? Aqui, o que eu acho? Eu já falei em outros vídeos, né? Mas vou repetir. Eu acho que o Volkanovski é sim leve favorito, tá? Até a proporção pra mim agora faz mais sentido realmente. Acho que 55-45 aí tá de bom tamanho. O Alexander Volkanovski poderia, tá, um tempo atrás, ser bem mais favorito do que isso. Só que realmente acho que agora faz sentido ser pouco favorito, porque das últimas 4 ele perdeu 3, né? De novo, pra quem que ele perdeu? 2 pro Makhachev e 1 pro Topuria, né? Só que muita gente vai falar, mas 2 dessas derrotas das últimas lutas foram nocautes, tá? E ele vai pegar o Diego, que bate muito forte. Isso é verdade. Tá? Eu acho que se o Diego vencer, aliás, eu acho que a maior chance do Diego, apesar de ele ser excelente no jiu-jitsu, eu acho que a maior chance dele é vencer por nocaute.
tá? Acho difícil ele conseguir derrubar e controlar ou mesmo finalizar o Volkanovski. Acho que a maior possibilidade de vitória dele é realmente colocando esses golpes muito potentes no começo ali, sendo agressivo, andando pra cima, não deixando o Volkanovski pensar e achar o nocaute. Porém, ainda assim, o Volkanovski é favorito por quê? Porque ele também é muito bom na trocação, apesar de baixinho, ele tem muita envergadura, ele troca bem, ele tem uma noção de distância muito boa, e o Diego é um cara que recebe muito golpe. Então, assim, se a gente pega o Volkanovski realmente nas lutas que ele venceu o Yair Rodrigues, que é excelente na trocação, venceu o Max Holloway ali várias vezes, o Max Holloway é excepcional na trocação. Então, se o Volkanovski vem atento, não ficando encurralado ali, né, como aconteceu com o Topuria, não ficando encurralado, ficar na distância dele, batendo e tal, ainda mais que ele tem muita experiência em lutas de 5 rounds, eu acho que ele tem realmente condições de vencer, tá? Então, eu acho que ele defende bem queda, eu acho muito difícil ele ser finalizado, e na trocação, ele realmente é um cara muito chato. Então, o Diego, como eu disse, na decisão, acho muito difícil o Diego vencer. Finalizando, infelizmente, mesmo ele sendo muito bom, acho difícil também. E o talvez mais provável seja o nocaute, mas é aquilo, ele vai ter o primeiro e o segundo round, que ele tá forte, agressivo e vai pra cima. Então, acho que a luta mais duradoura ali, a luta mais inteligente, a luta transcorrendo mais, eu acho que o Volkanovski acaba vencendo, tá? Então é mais ou menos aquele mesmo raciocínio. Vem de vitórias, Diego? Vem. Vem pegando caras bons? Sim, pegou o Brian Ortega, que é difícil, o Pat Sabatini, Sodiq Yusuff, pegou uns caras difíceis ali. Mas dá pra comparar com Topuria, Makhachev, Max Holloway, Zumbi Coreano, Yair Rodrigues, José Aldo, entendeu? Então é mais ou menos isso. Eu acho que o Volkanovski um pouco antes seria 70%, 80% favorito. Mas a fase agora, a idade, tudo isso realmente dá uma baixada nele ali e uma valorizada no Diego. Mas ainda assim, o Diego favorito, para mim, não faz sentido, tá? De novo, eu acho que o Diego tem que tentar colocar as mãos ali, mas eu consigo claramente enxergar o Diego tentando realmente colocar os golpes mais pesados e o Volkanovski com aquela movimentação, a envergadura, aqueles golpes, aquele bate-sai, aquela movimentação, ele conectando mais no Diego, o Diego tentando grudar o Volkanovski defendendo, o Volkanovski é muito forte, está acostumado a fazer isometria, é mais baixo, então eu acho muito difícil o Diego conseguir derrubar, mesmo se derrubar é difícil controlar, acho que é difícil achar a finalização. Enfim, é isso, tá? Realmente pode acontecer a vitória do Diego e eu tô torcendo por isso, mas mesmo o Volkanovski baixando de nível aí, estando teoricamente numa descendente e o Diego numa ascendente, eu ainda acho o Volkanovski favorito, tá? Mas enfim, vamos ver, posso estar errado, tomara que eu esteja, né? Mas é isso, eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo, vocês concordam com as bolsas ou concordam comigo, porque em algumas lutas aqui eu não concordei com as bolsas, né? Então deixa tudo aqui embaixo. Não esquece que vai ter live durante todo o card, eu estarei ao vivo batendo papo com vocês, e é isso. Então comenta, se inscreve, ativa o sininho, cria conta na Stake, entra no grupo VIP aí, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!